Olá, olá! Mais uma vez agradecer aí pela confiança nos nossos treinamentos, nos nossos materiais aqui na nossa planilha. Nós vamos trazer para vocês os vídeos tutoriais, o passo a passo aí de como você manipular a sua planilha. Vocês verão que é uma coisa bastante simples, mas é muito importante colocar atenção aqui nesses tutoriais. Se bem que você vai ter na planilha também os tutoriais lá por escrito, onde vai estar ali todas as informações bem detalhadas de cada campo da planilha. Mas mesmo assim, é importante assistir os vídeos tutoriais, porque aqui a gente exemplifica de uma forma mais prática. Peço atenção especial na parte que nós iremos falar sobre as configurações iniciais, porque é ali que você vai adaptar a planilha, a sua forma de ser, a sua forma de trabalhar. E ela precisa dessas configurações iniciais para poder aí fazer a precificação e a gestão financeira do serviço. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro vídeo tutorial. Vamos que vamos então. Bem, nesse primeiro vídeo eu quero apresentar a carinha da nossa planilha para vocês saberem navegar com ela, tá? Para vocês saberem aí as abas que elas possuem, enfim, começar a se familiarizar com ela. Depois iremos entrar em detalhes. Bem, provavelmente quando você receber a planilha, você ao abrir por primeira vez, ela estará aqui com essa carinha. Tá? Aqui talvez esteja aberta em outra aba, enfim, não importa, mas aqui essa aba aqui sobre a planilha, que é o que a gente convida vocês a darem uma olhada no primeiro momento que vocês abrirem, porque aqui fala sobre a planilha, o conjunto das planilhas, né? E tem outros detalhes aí, o que você deve fazer quando receber a planilha, enfim. Vamos mostrar aqui, de fato, o que é a planilha. Uma outra aba, que aí é uma aba interessante, que você vai colocar aqui os dados do teu cliente, lembrando que cada precificação que você fizer, você está fazendo para um cliente. Então aqui, nessa aba aqui, clientes e serviço, você vai colocar os dados do cliente. Em outro momento a gente vai explicar com mais detalhe isso. Aqui, a carinha da precificação do serviço, é onde nós vamos precificar. Depois nós temos aqui o pós-serviço. Você fazendo um serviço, você pode fazer os lançamentos aí e obter o resultado financeiro. Temos a aba de simulação para simular desconto, muito importante antes de você aceitar um desconto que o cliente lhe pede. Temos a aba recebíveis, a aba calculadora, são ferramentas de apoio que você pode estar utilizando independente da planilha. Temos a aba ajustes, essa aba é muito importante, que é onde a gente vai fazer as configurações iniciais. Temos a aba dados para exportação e temos os tutoriais aqui, como eu disse, né? Caso você tenha dúvida, você pode ser direcionado aí por tutoriais e aqui nós explicamos em detalhe cada ponto da planilha. Enfim, depois nós vamos ver isso. Bem, esse vídeo aqui foi para mostrar a carinha da planilha, para vocês já começarem a se familiarizar com ela, saber que aqui é o menu de navegação, por onde vocês vão navegar, quando vocês precisarem mudar de aba, ok? O próximo vídeo nós já iremos começar a falar sobre as configurações iniciais. Como você salvar a planilha quando receber por primeira vez. Vamos lá então? Ok, vamos seguir o nosso começo. Bem, quando você receber a planilha, antes de fazer as configurações iniciais, é importante você saber como você deve salvar essa planilha. Como eu disse, ao receber, você abrindo ela, possivelmente ela esteja nesta aba aqui ou em outra aba, não importa. Assim que você abaixar a planilha para o teu computador ou para o teu notebook, a primeira coisa que você vai fazer é salvar essa planilha. Então você vai vir aqui em arquivo, salvar como, ou às vezes pode ser salvar uma cópia, não importa. E aí você vai clicar aqui salvar como, e você vai escolher uma pasta no teu computador para salvar essa planilha com o nome que você quiser. Então aqui você vai pôr o nome, você pode deixar o nome que você receber, porque você vai receber talvez com o nome PlanGest V19, V20, V21, V22, não importa. Você pode deixar esse nome que você quiser, mas você também pode pôr o teu, por exemplo, original. Por que isso? Porque é importante que você salve essa planilha,
para que ela seja aquela planilha que você recebeu. Porque caso você tenha problema futuro, o arquivo pode corromper, enfim, você pode perder. Você tem essa daqui como uma cópia de segurança, um backup, onde você quiser armazenar ela. Então, do jeito que vocês receberem, sem colocar nada ainda, sem fazer configuração inicial, vocês salvam ela na pasta que vocês quiserem, com o nome que vocês quiserem. Tá? De preferência pode deixar o nome que recebeu, ou então dar um nome aí sugestivo, como eu disse, original. Ok? Uma vez que você salvou, aí sim nós vamos para o passo mais importante, que é fazer a configuração da planilha. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, você salvou, e aí você voltou aqui, e aí você vai para ajustes para fazer a configuração inicial. Uma vez que você está nessa tela aqui, possivelmente você vai ver esses números aqui, ou outros parecidos, e esses números aqui eles são apenas referência, que a partir de agora nós vamos começar a aprender como mexer com esses números. Agora veja bem o segundo passo para salvar como. Você salvou lá a tua planilha, deu o nome lá, por exemplo, de original. Agora você vem aqui, ela está salva lá com o nome original ou o nome que você deixou, não importa. E vai de novo em salvar como, só que agora você vai salvar com outro nome. Por exemplo, o nome matriz. Por que isso? Porque a partir dessa planilha, uma vez feitas as configurações iniciais, é que ela vai gerar as novas precificações para seus novos clientes. Então, a partir desta, que uma vez já está preenchidas as configurações iniciais, que nós vamos aprender a seguir, é que você vai estar gerando precificações para os seus serviços. Então, aqui você já tem, repetindo, você já tem uma salva lá com o nome original, ou o nome que você quiser ter dado. E essa daqui, agora você vai salvar, por exemplo, como matriz. Ok? Então, eu até vou pôr aqui também, ó. Matriz. Pode usar outro nome que você quiser, mas matriz ele é mais sugestivo, né? Porque é daí que vai gerar outras planilhas, ok? Aí você vem lá, salvar como, tá? E ok, você salvou, ela já está com o nome aqui, ó, matriz. Legal? Isso é muito importante. É a partir de agora que a gente começa a fazer as configurações iniciais. Então vamos lá, que é o tema do nosso próximo vídeo. Muito bem, muito bem. Lembrando, a partir de agora você tem duas planilhas no teu computador. A que você recebeu, que deu o nome que quis dar, e essa daqui que você salvou como matriz. E é aqui, neste momento, que nós vamos fazer as configurações iniciais. Então nós temos 4 campos que nós iremos trabalhar, que é o campo alíquota do imposto, o fundo empresa, o campo ajuste, que a gente chama o ajuste do plus, que é o campo plus, e o campo relação dos meus bens. Então são 4 campos que ao receber a planilha você vai ter que configurar, porque são esses campos, como eu disse anteriormente, que vão fazer com que a planilha se adapte aí à tua forma de ser, se adapte às tuas finanças, enfim, ok? Bem, o primeiro campo que eu quero mostrar é o campo alíquota do imposto, que é uma coisa bastante simples. Veja só, essa planilha aqui ela foi desenvolvida para pequenas empresas, microempresas, através do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele cobra lá um imposto que pode variar de regiões do Brasil para outras regiões, e aqui você vai pôr a alíquota do teu imposto, aí, segundo a tua região. Até onde eu sei, a maioria dos estados das regiões brasileiras é 6%, mas vamos supor que seja 4,5%, você coloca 4,5%, ok? Então, você aqui vai ser por sempre aquele valor que é cobrado cada vez que você emite uma nota fiscal no Simples Nacional. Supondo que a tua empresa seja uma MEI, microempreendedor individual, ela não tem uma alíquota de imposto, né? Nós pagamos uma taxa ali, mensal, que atualmente, até a data que eu estou fazendo esse vídeo, é R$ 81. Então, como não é um imposto que varia em cima do valor de uma nota fiscal, você deixa isso daqui zerado, deleta. Então, no teu caso, se for MEI, você deixa isso daqui em branco, porque não existe imposto quando você emite uma nota do MEI. Ok? Bastante simples. Repetindo, coloque a alíquota do teu imposto, tá? Segundo a tua região, sempre dentro da questão do Simples Nacional, que é uma alíquota única dentro do imposto, né? Ao emitir a nota fiscal. E se for MEI, deixa em branco.
Eu vou deixar aqui 6%, porque é o padrão, né? Pelo menos na da maioria, né? O padrão na maioria aí, mas repetindo, se for diferente disso, você coloca o valor da alíquota que for, ok? Já no próximo vídeo, vamos explicar aqui o fundo empresa. Até lá! Ok, voltando aqui, ainda dentro das configurações iniciais. Pessoal, esses dados que estão aqui, vocês não colocam foco por enquanto nisso não, tá? Nós vamos chegar lá. E nem nesses daqui, não se preocupe. Vamos focar na pauta aqui do que estamos trabalhando. Nesse momento, eu vou falar do fundo empresa e vou falar sobre a margem de contribuição, esse campo aqui. O fundo empresa, ele traz dois caixas, a margem de contribuição e a reserva financeira. Neste tutorial vou falar sobre a margem de contribuição e peço uma atenção muito especial porque aqui nós estamos falando de margem de contribuição. É muito importante isso numa precificação. Para quem não sabe, e é bom começar a saber, a margem de contribuição ela é um valor que você vai separar, que você separa, para poder pagar as despesas administrativas do teu negócio. O que são as despesas administrativas? São todas aquelas que não estão ligadas diretamente ao serviço. Então, por exemplo, o aluguel do teu escritório, o teu contador, a assinatura da internet, a assinatura de algum programa que você tem aí, tipo um CapCut, a conta do teu celular, o teu Prolabore, se você tem funcionários, a folha de pagamento. Então, tudo isso são despesas que a empresa tem independente de fazer ou não serviço. São aquelas despesas mensais. Tá? Então, a margem de contribuição, ela, como o próprio nome diz, vai contribuir, cada serviço que você fizer, vai contribuir para pagar essas despesas. Por isso, pessoal, não existe precificação correta se não for considerado a margem de contribuição. Ou seja, o serviço que você vai prestar, uma parte tem que contribuir para essas despesas. Por isso que a gente usa muito o termo, né, o caixa margem de contribuição. Vocês vão ouvir falar muito disso aqui na nossa planilha. Por quê? Porque a ideia é essa mesmo, esse dinheiro você pegar do serviço, um percentual você pegar e mandar para um caixa separado para poder ajudar a pagar as contas aí no final do mês, né? Ou as contas do mês seguinte. Como nós fazemos isso daqui? De uma certa forma, é bem simples, pessoal. Você, nesse campo aqui, você vai lançar o valor das suas despesas fixas. Então, se você pegar lá, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Bem, entre contador, conta da internet, conta do meu celular, uma conta de luz, né? O imposto do prédio ali que você paga, enfim. Se todas essas despesas mensais, tá, for R$2.000, você coloca aqui R$2.000. Então, por exemplo, quando a gente fala do IPTU anual, aí você divide por 12, né, vai ter o valor mensal ali. Enfim, todas aquelas despesas, repito, que você tem todos os meses para contribuir, que acontece dentro da tua empresa, independente dos serviços. Somou tudo isso daí, deu 2.000, você coloca 2.000 aqui. Deu 3.000, coloca 3.000. Okay? O quanto for, você soma. Se você não souber com exatidão, você pode deixar isso daqui num valor assim, vamos dizer, aproximado, fazendo uma média. Okay? Então você pega aí, por exemplo, eu não sei quanto que eu gastei nos últimos 3 meses com despesas. Você pega, faz uma média do quanto você gastou e depois você lança aqui uma média mensal, quanto você gasta por mês, ok? Não importa que seja uma média, ou se você não tem isso a princípio, pode ser uma estimativa, mas é importante que daí para frente, né, porque a gente zela muito aqui pela gestão, pela boa gestão, você comece a computar isso daqui também, anotando aí todas as despesas que você tem mensal, independente do serviço. Não estou falando produtos aqui, não. Tá? Não estou falando de produto, de fibra verde, de disco, quanto você gasta, daí são serviços, são custos de um serviço. Tá claro isso daqui? Despesas fixas mensais, supondo que a minha empresa tem 2.000 de despesas fixas mensais. Aqui agora, o percentual da margem de contribuição é eu que vou definir. Eu não, no caso você. Né? Então, daqui vai depender muito aí de como você vê os teus negócios, principalmente a tua finança. Bem, uma margem comum é de 20% a 40%, ok? Só que aí nós temos um elemento aqui que a gente chama faturamento ideal. Então, por isso que eu digo assim, né, você vai ter que definir fazendo aí uma análise dos números. Você vai ter que equacionar aí de acordo com a realidade do teu negócio. Lembre-se sempre disso. Voltando aqui, pessoal, eu tenho que definir uma margem de contribuição.
A princípio, você coloca aí, pode pôr 20%. Nós temos que iniciar, dar um passo. Eu vou colocar 20%. Olha, repare uma coisa. Vamos supor que eu coloque 30%. Você vai ver que esse número aqui vai mudar. Tá? Vamos chegar lá. Mas vamos supor que eu tenho que partir de um número. Eu vou partir de 20% ou de 30%, não importa. Coloca lá, 20%. Daqui vai ser só a título de exemplificar. Se eu colocar 20%, aparece aqui. Então veja só, daqui é uma relação entre as despesas fixas e esse percentual que você colocou aqui. Então você colocou 2 mil, colocou 20%, deu um faturamento ideal de 10 mil. Arnaldo, o que é o faturamento ideal? É aquele faturamento que você tem que correr atrás, de preferência logo na primeira semana do mês, para poder bancar esses 2 mil reais aqui de despesas fixas. Entendeu? Então ele já vai te informar. Aí começa aquelas análises que eu falei. Você começa a equacionar os números. Mas, rapaz, 10 mil reais eu não consigo faturar, né, tão rápido assim. Porque você tem que lembrar o seguinte, daqui você tem que faturar 10 mil para poder pagar esses 2 mil aqui. Porque existe uma relação entre as despesas fixas e os custos do serviço. Então se supõe o quê? Que desses 10 mil, 2 mil é para pagar as despesas fixas e 7 mil seria para pagar os custos dos teus serviços. Entendeu? Então por isso você precisa correr atrás de 10 mil. Mas se meu custo do serviço é menor? Logo você vai entender isso daqui. Bem, aqui fato é que 10 mil você precisa correr atrás para que a partir desses 10 mil você comece a gerar lucro para a tua empresa. Aí você pode dizer nesse momento, mas eu não consigo faturar tão rapidamente 10 mil assim às vezes. 10 mil é o que eu faturo no mês. Então você pode alterar esse valor aqui. Quanto maior esse valor, menor é isso daqui. Então vamos pôr agora 30%. 30%, 6.600 e pouco. É o que você tem que correr atrás para pagar essa despesa e começar a ter lucro. Só que isso daqui repercute no preço do produto, do serviço. O preço vai aumentar. Então por isso que você tem que fazer essa equação aí, entender e ver o que é melhor. 6 mil ainda é apertado para você? É apertado. Eu não consigo. Então sobe, vai para 40. Para 40, você tem que faturar 5 mil. É possível para você? 5 mil sim, é possível. Eu acho que eu consigo faturar isso daí logo na primeira semana. Então, maravilha. Você vai bancar as despesas aqui de 2 mil, tá? Só que a tua margem de contribuição é 40%. Isso significa que teu preço vai ficar um pouco elevado. E aí a gente volta a fazer uma outra análise. Bem, se meu preço ficar elevado e eu sair fora do mercado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste de despesas na minha empresa. Então eu tenho que abaixar as despesas. Vê como é que aqui nós já começamos a falar de gestão financeira? Então se você abaixar aqui 1.000, tá? Você vai ver que o quadro vai mudar bem ali, vai para 2,5, mas você disse que 5 mil era possível. Então mude isso daqui. Vamos tentar 20%? Olha só. Olha que bacana. Então, com o mesmo, a possibilidade de você faturar 5 mil logo de começo, fez uma margem de contribuição menor, teu preço abaixou, só que você vai ter que cortar despesas na tua empresa. É assim que as empresas funcionam. Ela consegue um preço melhor, tá? Com faturamento menor, e a partir daqui começa a ter lucro. Então é muito importante, porque essa margem de contribuição, como você já entendeu, ela repercute lá no preço final. Depois nós vamos ver isso daí. Ok, pessoal? Então é assim que funciona. Então, a princípio, você lança aí o quanto você gasta de despesa por mês, começa aí para dar um start para poder ver qual é o melhor faturamento para você. Você pode começar com 20%, com 30%, aí você vai, como eu disse, equacionando esses números. Isso quem define é você. Se você achar que você pode já faturar 5 mil reais logo no primeiro dia, enfim, né? E que 5 mil é tranquilo para você, você pode aqui, inclusive, diminuir a margem de contribuição, 10%. Aí você fala, 10 mil eu faturo tranquilo, né, para começar a pagar as despesas. Porque quando chega nesse momento de você começar a cobrir as despesas e para começar a ter lucro, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, ou 0 a 0. Você chegou num ponto que daí para frente é só lucro. Então você faz esses jogos aqui. Teu preço nesse caso diminui, o preço do teu serviço diminui, fica competitivo e você está dentro de uma possibilidade real de acordo com a realidade da tua empresa, do teu negócio, da forma das tuas finanças, de como você vê o caminhar aí
no mês a mês da tua empresa, ok? O próximo vídeo nós vamos falar sobre a reserva financeira, que é uma coisa já bem mais simples, mas também com o mesmo objetivo, criar caixas. Então, aguardo você no próximo vídeo. Bacana, 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 né? Olha só como é interessante aqui a margem de contribuição. Pessoal, esquece o restante, foca agora na reserva financeira. A reserva financeira, ela tem o mesmo objetivo, separar um dinheiro. Colocar um dinheiro ali, um percentual relativo ao serviço, tá, que você presta, vai para um caixa. Só que esse caixa aqui, ele é um caixa de capitalização. Eu chamo de reserva financeira porque é uma reserva que você vai criando para capitalizar a tua empresa. Então, por exemplo, você tem um sonho que um projeto, daqui 6 meses comprar uma polidora, você já tem que começar a separar uma parte de cada serviço para esse caixa. Então isso daqui é você que define também de acordo com a tua realidade. Nós precisamos ter meta tanto para cumprir lá a margem de contribuição, né, porque você põe uma meta de faturar 10 mil na primeira semana. Por isso que as empresas, todas as empresas que comercializam, têm metas, né? E aqui nós precisamos começar a trabalhar com metas também. Então, dentro disso, esse 5% ele vai te garantir essa polidora, ok? Se você quer comprar um equipamento menor, então você coloca aqui um percentual menor. Se você quer comprar um maior, aí você vai pondo aqui baseado no teu faturamento mensal, no teu faturamento de serviço, né, mensal. Ok? Então aqui você define o percentual que você quer. Lembrando que esse percentual vai implicar lá no preço do serviço, evidentemente. Então tem que equilibrar muito isso daí para que teu preço não fique fora. Mas uma vez que você fez, cada serviço vai te dar 5% e aí você precisa ter uma disciplina. Os teus sonhos, os teus projetos só vêm através de uma disciplina. E aí, o que é essa disciplina? Eu pegar 5% de cada serviço que eu fizer e colocar num caixa. Tá? Que caixa é esse, Arnaldo? Bem, hoje os bancos têm aquelas caixinhas, né? Ou tem fundos de investimento. Então, numa mesma conta bancária, você pode criar vários fundos, vários caixas, né? Então, isso daí é de acordo aí com a forma como você costuma guardar teus dinheiro, tá? Mas guarde sempre em caixa. Para que você possa comprar tua polidora, trocar de carro, enfim. Tá bom? Pessoal, isso daqui, deixa eu explicar, o fundo de empresa faz parte do lucro, mas não é o lucro. Então vamos começar a entender isso, a questão de lucro. Tá? O lucro é o que passar de tudo isso daqui, menos as despesas que você teve, tá, na tua empresa e menos os custos que você teve que bancar para fazer o serviço, tá bom? Faz parte sim do lucro, mas não é o lucro. Não confundam com isso daqui. Mais para frente a gente vai entender melhor. Legal? Vamos então para o nosso próximo vídeo, onde vamos falar do Campo Plus, que é um grande diferencial da nossa planilha. Vamos lá. E vamos que vamos dar continuidade aqui nos nossos tutoriais. E agora nós vamos falar aqui desse Plus, né? O que é o Campo Plus. Aqui também merece uma atenção especial, porque é aqui que nós vamos definir valores teu, valores da tua empresa. E valores, lembra-se, valores é diferente de preço, mas todo valor tem seu preço. E é aqui que nós vamos colocar preço no teu valor, caso você tenha valor. Se você não tiver valor por enquanto, você está começando agora, falta muita experiência ainda, falta muito relacionamento aí com os teus clientes, não se preocupe, ok? Mas é importante você saber que você pode começar a colocar valores aí, considerar valores nos preços do teu serviço. Bem, vamos lá. Para a gente considerar o Plus, nós vamos aqui responder 6 questões. São questões bem simples que você vai responder como verdadeiro ou como falso. Então aqui vai ter que ser uma resposta sincera de acordo com a tua realidade, de acordo com o teu patamar, de acordo com como os teus clientes te vê, como você vê a concorrência, ok? Vamos lá. Bem, a primeira colocação aqui está dizendo o seguinte: não há concorrente algum na minha cidade. Aqui trata-se do aspecto da concorrência. Tá? Então você seleciona aqui se é verdadeiro ou se é falso essa afirmação. Então, repetindo, não há concorrente algum em minha cidade. Isso é verdadeiro ou falso? Bem, se for verdadeiro, você seleciona aqui essa casinha. Se for falso, você deixa em branco. Ok? Então vamos supor que há concorrente na tua cidade, então, portanto, essa afirmação aqui ela é falsa.
Segundo, ainda no campo da concorrência, há concorrentes e sei como trabalham, e por enquanto eles não me preocupam. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos supor que seja verdadeiro, você marca aqui, ok? O que esses dois pontos está se referindo? A questão da concorrência. Se você, por exemplo, nesse campo aqui, não há concorrentes e sei como trabalham e por enquanto eles não me preocupam, significa o seguinte, que você, por conhecê-los, você sabe que você faz um trabalho melhor que eles, então, portanto, isso não te preocupa. E se não está te preocupando, pelo fato de você fazer um trabalho melhor, nós estamos valorizando o teu trabalho. Então, isso tem um ponto lá na precificação do serviço. Neste caso aqui, o peso é de 1%, ou seja, o preço do serviço vai subir 1% porque nós vamos considerar esse valor. Já essas duas próximas questões aqui se referem à questão da demanda. Ok? Então vamos lá responder aqui. Sempre tem o serviço. Isso é verdade? Isso é verdadeiro ou é falso? Bem, vamos supor que seja verdadeiro. Então você marca aqui. O que está significando isso? Que vai aumentar 2 pontos lá no 2% no preço do serviço. Por quê? Porque você sempre tem serviço. E aí, o fato de você sempre ter serviço, né, você pode, por conta disso, aumentar o teu preço. Porque aí nós estamos falando de uma coisa, né, que é milenar, de uma lei milenar, que é a lei da oferta e procura. Se estão te procurando, se você sempre está tendo serviço, para que você vai baixar teu preço? Não é verdade? Então aqui você também está valorizando o teu trabalho, porque se as pessoas estão te procurando, é porque você tem valor. O outro ponto aqui, ainda na parte da demanda, é época de muitos serviços e a procura está grande além do normal. Também aplica-se aí a lei da oferta e procura. Se sempre tem procura, está tendo sempre procura, isso em qualquer segmento, gente. Então o preço sobe. Quando não está tendo procura, o preço abaixa. Isso é verdadeiro ou é falso? Então vamos supor que seja verdadeiro. Então vai aumentar 3 pontos lá. E depois, finalmente, as duas últimas questões. Minha empresa é bem reconhecida na cidade. Isso daqui nós já falamos do ponto de vista dos clientes, tá? Das pessoas da tua cidade, como vem o teu trabalho. Né? Isso é verdadeiro? Tua empresa é bem reconhecida, você sabe que ela sempre as pessoas falam bem dela? Você marcaria aqui. Se não for verdadeiro, então você deixa em branco. Porque pode acontecer o seguinte, você ser um novato aí e que ainda a tua empresa não foi bem reconhecida. Tá? Então você deixa em branco. Mas se for verdadeiro, você coloca aqui. Por quê? Porque aqui também está medindo valores. Se as pessoas estão reconhecendo, é porque você tem valor, você investiu, você buscou conhecimento, você presta bom serviço. Outro ponto aqui, a maioria dos meus serviços são por indicações. Isso também é um ponto de vista do cliente, da comunidade onde você vive, que estão te indicando. Se estão te indicando, também é porque você tem valor. Então todo valor tem seu preço. Aí você pode marcar aqui. Por exemplo, se você está iniciando agora e mesmo assim você não tem muita experiência, mas 1 ou 2 serviços que você já fez já é o suficiente para alguém te indicar, você pode marcar também. Tá? Por quê? Porque você já está mostrando, você está entrando no mercado mostrando que você é bom e que um cliente, o outro cliente indicou, está fazendo indicações, é porque você é bom, porque você tem valor. Então você marca aqui. Mas no nosso exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia, vamos deixar só esses 3 marcados aqui. Né? Fizemos uma suposição só para vocês terem uma ideia. Então aqui está somando 1% aqui desse item, mais 2%, mais 3%. Então está somando aí 6% por conta de valores que você tem, que vai ser repercutido lá no preço. Ok, pessoal? Esse é o Campo Plus, você ajusta ele quando você faz as suas configurações iniciais de acordo com a tua realidade de forma franca. Né? Porque isso daqui, ele pode ser que ele demonstre valores que você tenha, mas se você não tiver, tudo bem, você ainda vai tê-los. Mas até então você desmarca, deixa desmarcado. Quando a tua realidade mudar, a qualquer momento você pode fazer alteração aqui. Legal? Então esse é o campo que coloca valor no teu serviço. Muito bem, explicamos o Campo Plus e agora já no próximo tutorial vamos falar da relação dos meus bens que está diretamente ligado com a depreciação dos equipamentos. Vamos lá, até o próximo tutorial. Seguindo, mas antes eu quero relembrar uma coisa. Você está trabalhando em qual planilha? Na planilha matriz, ok? Você está fazendo a configuração, essas configurações iniciais aqui, ainda na planilha matriz, que depois que você terminar,
tá? Você vai deixar essa planilha salva como matriz. E só a partir daí você vai fazer precificações baseadas nessa planilha, já salvando com o nome do cliente, do serviço que você vai realizar. Só para lembrar, ok? Estamos ainda na planilha matriz, configurando, fazendo as configurações. E aqui finalmente o nosso último campo das configurações iniciais. Vamos lá. O que é isso daqui? Bem, pessoal, aqui é uma relação dos teus bens, de todos os equipamentos, materiais que você tem na tua empresa e leva para o serviço. Ok? São bens, materiais, equipamentos, maquinários utilizados no serviço. Então aqui não confunda, por exemplo, não vai pular o computador do teu escritório, o teu celular, nada disso. Aqui é tudo aquilo que você tem na tua empresa e leva para o serviço. Bem, vamos lá. Aqui eu fiz só um exemplo aqui que vai dar para exemplificar, tá? Que vai dar para deixar aí claro qual é o objetivo disso. Bem, eu marquei aqui, você tem uma enceradeira, eu marquei aqui uma enceradeira Homer, marquei uma lavadora VAP, uma lavadora Steel. Se você tem um aspirador, você coloca aqui. Se você tem uma politriz, você coloca aqui. Se você tem uma escada, você coloca aqui. Enfim, você vai colocar todos os equipamentos, materiais e maquinários que você possui. Uma vez que você colocou aqui, por exemplo, a enceradeira Homer, você vai pôr o valor desse bem. O valor desse bem, ele pode ser o valor do bem atualizado, tá? Ele pode ser novo ou pode ser usado. Então você coloca o valor atual do teu bem. Se você comprou, é nova, tá? Pagou, um exemplo, R$3.000, você coloca aqui R$3.000. Se ela é usada, o estado atual dela, preço atual de mercado. Se ela é usada e você já está com ela há 3 anos, ou você acabou de comprar essa usada, então você coloca o preço dela aqui. Então, pegar um exemplo bem prático, né? Você já tinha uma há 3 anos e você precisa definir o valor. Quanto custa a tua enceradeira hoje? Essa enceradeira usada. Qual é o preço de mercado dela? Ah, é 2.000. Então você coloca 2.000, ok? Isso daí serve para os demais itens que você colocar aqui nessa planilha. Então, repetindo, colocar sempre o valor de mercado, seja nova ou seja usada. Vida útil, o que é isso? Isso daqui é a vida útil que esse bem que você tem ainda há de ser útil, ok? Então, quanto tempo mais de vida em horas, isso daqui são horas, quanto tempo mais de vida esse bem que você tem vai durar em hora? Pessoal, aqui, veja só, são estimativas. Um cálculo de precificação, um cálculo de depreciação de equipamento, maquinário, nunca dá para ser exato, porque são submetidos em condições diferentes. Às vezes uma enceradeira tua dura muito mais que uma enceradeira minha. Depende de onde a gente usa, da forma que usa, na verdade. Então são sempre estimativas. Se você comprou tua enceradeira nova, e para você saber a vida útil dela, você entra em contato com o fabricante. Olha, eu já digo, muitos fabricantes informam, falam assim, olha, dentro das nossas condições, dos nossos experimentos aqui, a vida útil da nossa enceradeira é, por exemplo, 2.000 horas, tá bom? Então você acabou de comprar, você coloca aqui vida útil 2.000 horas. Se é um bem usado, você vai ter que fazer uma estimativa aí de quanto tempo mais essa enceradeira vai servir para você. Atenção, até o momento que ela não é mais útil para você. Ok? Então isso você tem que lembrar. Até quando essa enceradeira vai ser útil para mim? Porque isso tem que ser levado em consideração o seguinte, até o momento que você já arrumou, aqui não tem nada a ver com manutenção, tá? Tem assim, no sentido que isso é que vai pagar manutenção. Mas não é até a primeira manutenção, não. É até você chegar no momento e falar assim, olha, ela já não serve mais para mim. Ou você abandona, ou você joga fora, ou você vende, ou você se desfaz dela. Então a gente tem que fazer uma previsão mais ou menos de quanto tempo essa enceradeira vai estar com você e transformar isso em horas, tá, de trabalho. Então quanto tempo ela, sendo utilizada, ela vai render para você, ok? Repito, tudo isso é aproximação, é por estimativa, tá? É uma previsão. Nunca você vai conseguir acertar aqui de cheio. Mas a gente precisa colocar alguma coisa. Então essa minha enceradeira aqui, eu calculo o seguinte, eu tenho de vida útil mais com ela 400 horas. Daqui 400 horas de serviço, eu vou ter que abrir mão dela. Ou eu jogo ela fora, ou eu vendo, né? Ou eu abandono ela num canto ali. Enfim, leve isso em consideração e assim você vai definir aqui. Legal? Os demais você vai preencher nesse mesmo sentido. Bem, pessoal, aqui, como eu disse, vocês vão colocar todos os bens que você tem. Arnaldo, eu vou colocar um suporte LT aqui também? Vai. Eu vou colocar uma vassoura? Vai. Né? As coisas até meio que parece ser insignificante, né? Você vai colocar aqui.
tudo aquilo que você sabe que até um determinado tempo você vai estar com ela. Só que essas coisas pequenas, menores, nós trabalhamos de outra forma até para não complicar a vida. Nós separamos em grupos. Nós não vamos falar isso aqui agora no vídeo, até por questão de tempo, mas nos nossos tutoriais a gente explica em detalhes como você vai montar grupos de pequenos equipamentos, tá? De acordo com o tipo de serviço que você faz. Então eu vou montar um grupo de equipamentos para pós-obra, para um pós-obra de grande monta, para um pós-obra pequeno, um conjunto de equipamentos para limpeza de vidro e por aí vai. Tá? Nós explicamos isso no tutorial, não dá para explicar aqui por questão de tempo, mas você já sabe que existe essa possibilidade e ela deve ser considerada. Lá a gente dá uma estimativa de vida útil para esses equipamentos também menores, tá? E depois vocês, quando verem, vocês vão ver que é fácil entender e começar a colocar aqui todos os equipamentos, maquinários, tá? E as coisinhas pequenas, agrupar aí, montar grupos de ferramentas, grupos de equipamentos, grupos de instrumentos. Legal? Então, nesse sentido aí, a gente montou aqui essa relação e que logo, já no próximo tutorial, nós vamos ver onde essa relação aqui vai aparecer. Tá bom? Aqui você digita livremente, você tem todos esses campos para digitar, tá? Os bens que você tem, que é o suficiente. Muito bem, pessoal. Vamos então para o nosso próximo tutorial, que agora sim nós vamos falar da precificação do serviço. Ok, vamos dar continuidade e agora nós vamos precificar um serviço de limpeza. Muito bem, então vamos trabalhar aqui, simular uma prática. O cliente me ligou, pediu para eu fazer um orçamento de remoção de resina, base solvente, lá que ele tinha passado uma resina. Então ele queria remover, fazer uma limpeza e me chamou e eu fui lá, fiz a visita técnica, olhei e constatei tudo que precisava ser feito. Aí esse é o momento da gente começar a anotar o que precisa ser feito, é o momento da gente começar a mensurar o custo do serviço, isto é, começar a quantificar quanto que eu vou usar de produto. Tudo isso é uma etapa pré-precificação. Então isso é uma etapa que você faz antes de usar a nossa planilha. Aí você anota ali no caderninho o que você vai precisar, quantos dias de serviço, tudo aquilo ali. E também ali já aproveita, já faz a cotação do que você vai utilizar, enfim. Aí você vem e abre aquela planilha que está intitulada como matriz. Lembra lá onde nós fizemos a configuração inicial? Ali nós preservamos aquela planilha. E aí eu abro ela, que é essa daqui, e aqui eu já digitei aqui, já fiz algumas lançamento aqui a respeito do cliente. Então esse é o momento agora de eu salvar essa planilha como a planilha do serviço do Antônio. Então eu venho aqui, a gente já conhece o processo, salvar como, e agora aquela planilha matriz eu vou substituir e dou o nome que eu quero. No caso aqui, serviço Antônio. Ok? E salvo ela. Então, para quem não conhece muito o processo aí do Excel, né? Neste momento aqui passou a ser a planilha do Antônio, onde eu vou ter essa planilha exclusiva para os serviços do Antônio. A matriz continuou preservada, onde ela estava lá naquela pasta, e aqui agora eu só trabalho em cima desse serviço do Antônio. Quando eu for precificar um outro serviço, eu vou lá, abro a matriz e faço esse mesmo processo. Então vai ser o serviço do Márcio. Então eu faço aqui, eu salvo como serviço do Márcio. A gente faz o lançamento aqui de todos os dados principais do cliente, né, até a título de cadastro de cliente, informações sobre ele. Colocamos aqui o tipo de serviço que nós vamos fazer, uma informação bem simples, tá, bem breve, a data do orçamento, o número do orçamento, e aqui a gente trabalha alguns status, né? Então, status da precificação. Então eu clico aqui, ela não foi ainda iniciada, estou iniciando agora, está em composição, status do orçamento, ainda não enviei, até porque eu não fiz ainda. E depois eu marco aqui o início do serviço e a conclusão do serviço, e depois também a respeito aí do status de pagamento, né? Ainda não faturado, ou está em aberto, ou já recebeu. É sempre bom a gente ter essas informações, pessoal, porque a informação nunca é demais, tá? Uma hora você necessita aí dos dados do cliente, e tem um campo aqui que eu acho muito importante. Aqui são observações que você vai fazer sobre esse serviço. Então aqui no caso eu coloquei aqui que durante a visita, fui lá fazer a visita técnica no dia 14/1, falei com o filho, o proprietário não estava. Uma coisa que eu acho bacana também aqui, colocar aqui nesse campo observações, é o seguinte, o que eu utilizei, alguns procedimentos que eu adotei ali naquele serviço, porque, por exemplo,
Eu fui lá limpar um porcelanato da cozinha dele, aí eu marco o produto que eu utilizei, a forma como eu utilizei, ou seja, por exemplo, a diluição. Eu usei 5:1 daquele produto, depois eu usei um outro produto. Eu marco tudo aqui para ficar registrado, porque futuramente eu posso pegar um serviço e ter um piso muito parecido, com as condições muito parecidas desse serviço do Antônio aqui. Então, se aqui eu marco, olha, eu fiz assim, utilizei 5:1, utilizei esse produto, depois fiz esse outro procedimento e deu um resultado legal, eu lembro então, falei no serviço do Antônio eu fiz. Então tá tudo registrado aqui, legal? Então sempre quando for fazer a precificação, a primeira coisa a fazer é preencher os dados do cliente e do serviço. Feito isso, vamos lá para a precificação do serviço, aqui na aba precificação do serviço, ok? Bem, lembrar o seguinte, aqui é uma simulação, onde eu estou aqui simulando, né, um serviço de limpeza de remoção de resina base solvente, mas isso daqui vai servir para qualquer tipo de serviço, pessoal. Desde uma limpeza de um vidro, um pós-obra. E o lançamento aqui é muito simples. Vocês vão ver que é muito simples fazer o lançamento e que muitas vezes não gasta nem 3 minutos para você fazer o lançamento, porque é só digitar. Todos os campos em branco dessa planilha, eles são editáveis. É onde você vai digitar as coisas. Em qualquer parte da planilha, todo o campo branco é onde você vai fazer lançamentos. Aqui na planilha de precificação, nós separamos por grupos, tá, de consumo. Grupos, os custos, né? Então aqui nós temos o químico, temos os materiais. Então você tem um controle melhor. Então por isso que separamos por grupo. Então aqui nós temos a coluna de consumo, onde nós vamos lançar os químicos. Então aqui no caso, eu coloquei aqui, exemplifiquei removedor de resina base solvente. Eu tenho as referências aqui da embalagem, tá? Isso nos ajuda também. A quantidade e o valor unitário, e aqui eu tenho o total. Esse lançamento é muito simples, como eu disse anteriormente, até porque você já vai ter isso daí já anotado naquele papelzinho lá que você já anotou o que você ia precisar, quanto tempo de serviço, quantas pessoas envolvidas. É praticamente só você digitar aqui tudo aquilo ali, inclusive a cotação que você fez dos produtos. Que, repito, esse é um processo anterior à precificação. A planilha não prevê isso, né? Quer dizer, nenhuma planilha prevê. Você tem que calcular e depois fazer o lançamento aqui. E aqui dessa forma você lança o que você quiser. Vamos supor aqui que eu queria lançar um detergente também, então eu coloco o detergente. A embalagem que eu vou utilizar, vamos dizer que é de 1 litro. A quantidade vai ser 1 litro e custa R$35. Ok? Então você vê que o lançamento ele é muito simples, uma vez que eu já sei o que eu vou precisar. Deixa eu só remover isso daqui e vamos seguir. No grupo aqui de materiais, são os materiais descartáveis que você vai utilizar no serviço. Então você vai utilizar disco preto, fibra verde, aí você põe aqui também tem a unidade, né? A referência do que se trata. Então aqui no caso são peças. Lançou aqui a quantidade, tranquilo. Aí temos os outros custos. Outros custos aqui no caso é tudo aquilo que não foi previsto nos 2 campos anteriores. Que pode ser despesa com automóvel durante o serviço, tá? Em prol do serviço. Então você lança aqui automóvel e se refere a quê? Aqui no caso, KM. Tem pessoas que preferem lançar combustível. Então, tipo assim, eu vou gastar 15 litros de combustível nesse serviço. Então, ele coloca ali combustível. Eu prefiro KM, porque engloba outras coisas também. Então, aqui no caso, são 30 km, porque é a distância que eu vou percorrer durante 2 dias, né, indo até o serviço, voltando. Então, supondo que seja 15 km para ir e voltar, 2 dias são 30, e o valor aqui do KM 95 é só um exemplo, tá? Pode ser mais, isso vai depender aí do teu carro, enfim, né? Mas você aqui, você já faz o lançamento no caso do automóvel. Temos outros itens também que não foram previstos anteriormente, por exemplo, a locação de uma politriz, tá? Então eu posso colocar aqui uma locação por dia ou uma locação por hora. Eu só vou utilizar um dia, vou alugar só por um dia. Posso pôr outra coisa aqui, o que eu quiser, tá? Que eu vou precisar nesse serviço. Ou então vai ter um custo, né? Então, como eu disse, pode ser uma locação, pode ser um frete, pode ser uma locomoção extra, pode ser um pedágio, um lanche que eu vou dar para a turma. E aqui nós temos vários outros itens aqui que podem fazer parte aí de custos que você tem no serviço, né? Inclusive taxas, que às vezes a gente tem que pagar alguma taxa para realizar serviço, juros, se você recebe, por exemplo, você vai colocar uns juros aí, no teu serviço, né? Vai parcelar, enfim, comissões, às vezes você vai pagar uma comissão para alguém que arrumou o serviço, enfim. Aí o que for de custo, outros custos você lança aqui. E aqui nós temos a depreciação dos bens. Lembra que lá em ajuste, vamos lá em ajuste, olha,
nós fizemos aqui o lançamento de todos os equipamentos que nós temos na empresa. Legal, né? Tá tudo aqui. Vou botar aqui, ó, depreciação dos bens. Então, aqui eu clico em cima e vai me aparecer toda aquela relação que eu tenho lá na relação dos meus bens. Aí eu escolho o que eu vou utilizar. No caso aqui eu estou utilizando uma enceradeira, uma lavadora, poderia estar utilizando uma outra lavadora aqui, eu colocaria aqui, tá? Mas vamos manter essa daqui. Poderia, enfim, os equipamentos, maquinários que você tem na tua empresa e vai utilizar aqui, é só clicar em cima que vai aparecer a relação e vai fazer o cálculo automaticamente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu colocar aqui a lavadora Steel, ele já aparece aqui os valores automaticamente. E aí, no caso, pessoal, deixa eu só tirar isso daqui. No caso, você só vai lançar aqui a quantidade de horas que você prevê, porque tudo isso é previsão, que você prevê que essa enceradeira vai estar sendo utilizada no serviço, de forma ativa. Tá? Então, você tem que imaginar o seguinte, não é o quanto tempo que ela vai ficar lá no serviço, quanto tempo ela vai estar trabalhando. Então, você faz uma previsão, você fala assim, olha, aqui, eu acho que a minha enceradeira aqui vai pelo menos umas 6 horas funcionando ativamente, né? E aí você lança aí a quantidade de horas, então já vai calcular aqui a depreciação. Da mesma forma, aqui essa lavadora. Bem, então aqui você vê que nós temos, nesse serviço, se o cliente aceitar o serviço, nós vamos ter aí 66, esse serviço vai contribuir com R$66 para você ajudar na manutenção dos teus equipamentos e máquinas. Esse dinheiro, evidentemente, ele deve ir para uma conta, para uma caixa específica, né? Para você ir guardando esse dinheiro para quando a manutenção vier. Bem, você vê que os lançamentos são simples. A gente está explicando aqui, então é claro, demora mais um pouco, né? Mas depois que você for lançar, é só fazer a digitação. Remuneração do sócio. O Márcio é o sócio da empresa ou o dono da empresa, e a gente sabe que no nosso segmento, né, os donos, sócios, eles colocam a mão na massa. Então, por exemplo, o Márcio vai lá, vai executar o serviço, tá? Pode ser que ele teria aí outras funções nesse serviço, mas vamos supor que a execução vai ser 2 dias trabalhando, o valor da sua diária é 360, o que vai dar um total aqui para o Márcio de 720. Pessoal, esse campo aqui é remuneração dos sócios que estarão, de alguma forma, atuando no serviço. Não tem nada a ver aqui com o Prolabore, não tem nada a ver com o lucro da empresa, né? Porque o Prolabore, por exemplo, a gente preveu onde? Lá na margem de contribuição. Então isso daqui é o dinheiro desse trabalhador aqui, pelo serviço que ele vai executar. Então, se você não quer colocar aqui a diária dele, só contar com o Prolabore, então você não lança aqui. Só que, às vezes, tem empresa que tem 2 sócios ou 3 sócios, né? Então pode ser que seja um sócio capitalista, um sócio administrativo que não recebe por execução, mas às vezes ele pode receber uma comissão em cada serviço, tá? Ou um sócio que vai só fazer a supervisão ali. Isso tudo aqui é critério da empresa, como definir esses pagamentos aí. Como eu disse, às vezes você não pode pôr nada e só contar com o Prolabore. Repito, não tem nada a ver isso daqui com o lucro da empresa. O lucro da empresa é outra coisa. Esse daqui é o dinheiro do Márcio, que depois do serviço ele recebe e ele faz o que quiser com esse dinheiro, é dele. Custos do sócio, tá? Aqui pode ter outros custos aí referente ao sócio, alimentação, transporte, hospedagem, tá legal? Então aí, conforme for o caso, você põe. No caso aqui é alimentação, estamos contando aqui com 2 marmitas, tá? A R$30 o valor unitário, o que vai dar 60, que vai fazer parte aí do preço do serviço. Remuneração dos colaboradores, aqui é uma coisa importante. Vamos lá. Primeiro, vamos supor que você chama o Reinaldo, ele é um freelance, ele não é CLT, ele não é mensalista, você paga para ele quando você chama ele, né, de forma eventual, enfim. Então você está pagando uma diária, que poderia também ser por hora, tá? Você que define isso. A quantidade aqui, no caso, 2 diárias, a R$150 e R$300. Aqui no caso, o Reinaldo é um freelance, mas pode ser que você tenha um funcionário que é mensalista, um colaborador que é mensalista recebe por CLT e não por dia de serviço. Então, nesse caso, você não lança ele aqui. Vamos dizer que você tem o João lá, você chama o Reinaldo como de reforço ali, eventualmente, mas você tem o João também, que ele é mensalista, então aqui você não coloca nada. A não ser que o João, sendo mensalista, né, ele está sendo contemplado lá na margem de contribuição, né? Você prevê que nesse serviço aqui você vai pagar, por exemplo, hora extra para ele, porque você sabe que você vai trabalhar um pouquinho mais, enfim. Aí você lança aqui, João, mensalista, hora extra, só isso. O salário dele, repito, está sendo contemplado lá na margem de contribuição.
Então você lança a hora extra aqui porque na folha de pagamento não tem como você prever hora extra, né? Então não dá para lançar lá na margem de contribuição. Não é um custo que a gente sabe antecipadamente. Enfim, esse daqui é um ponto importante para ficar claro. Você pode lançar tanto freelances, né, trabalhadores eventuais, e tanto quanto mensalistas aqui. Aqui você, se você tiver um intermitente, ele é registrado, mas não é um mensalista, você então só paga ele quando ele for trabalhar, não é isso? Então nesse caso você lança ele aqui como se fosse, vamos dizer assim, um trabalhador eventual, você só paga ele por serviço ou por hora. Aqui, voltando aqui ainda, reforçar a informação, aqui são os custos referentes à remuneração do trabalhador. Então pode ser, como eu disse, diária, hora extra, gratificação, um bônus que você prevê dar para ele, ok? Pode ser uma subempreita, que você está chamando alguém para fazer ali um serviço de empreita para você, no caso seria uma subempreita, né? Tá bom? Custos dos colaboradores. Aqui também, no mesmo sentido, é alimentação, no caso 2 marmitas. E aqui também reforçar a mesma lógica que eu estava falando anteriormente. Se você tem um mensalista, o João lá, né? E você dá vale-refeição para ele, então você não vai dar almoço para ele, porque ele tem vale-refeição, né? Muitas vezes ele pode levar sua própria comida, ou ele pega o vale-refeição e paga a alimentação dele. Então, se você já dá vale-alimentação, você não lança aqui, porque esse vale-alimentação já está previsto lá na folha de pagamento dele, ou seja, lá na margem de contribuição. Agora, se você não dá e precisa dar uma marmita para ele, aí no caso você lança. E a expertise, pessoal, a expertise é aquele profissional que tem a capacidade de fazer algo que outras pessoas não fazem. Então ela tem que ser cobrada à parte. Isso daí é como se fosse um valor, né? É você colocar preço num valor. Mas isso é de uma forma muito pontual. Como assim? Vou dar um exemplo. Você pega esse serviço e um serviço ali que tem, por exemplo, uma mancha de óleo numa pedra Miracema. Não é todo mundo que consegue remover uma mancha de óleo de uma pedra Miracema, né? Parece ser tão simples, mas não é. Então a pessoa tem que ter essa expertise, o conhecimento do processo para fazer nesse caso, para poder remover aquela mancha. Então ela tem que cobrar naquele serviço, nesse ponto aí, um valor a mais, pela capacidade dela, já que não é todo mundo que faz isso daí. Isso não tem nada a ver com o valor da diária lá em cima. Tá? Se você quiser pôr isso daqui, você põe. Se não quiser, você não põe. Mas saiba que não tem nada a ver. A diária dele é a diária para serviços normais. Aqui é para resolver problemas que outros não resolveriam. Tá? Então você pode cobrar mais por isso, pela tua capacidade de resolver um problema. E isso tem um preço, porque isso é valor. E todo valor tem seu preço. Muito bem. Então você pode lançar aí, mas nós não vamos lançar nada não. Vamos para esses 3 grupos aqui. Bem, o primeiro grupo adicional. O que é adicional? O adicional, pessoal, seria, vamos dizer assim, um seguro de risco. Muitas vezes a gente vai fazer lá a visita técnica e olha, a gente pode ficar um pouco em dúvida, né? E será que só 5 galões vai resolver? Será que não tem que colocar 1 litro a mais, alguma coisinha a mais? Porque a gente não dá para prever exatamente, né, o que vai acontecer ali, principalmente quando a gente começa a limpar e depois começa a ver o que está debaixo, né? Então você pode colocar o que, algum valor assim, prevendo algo que pode acontecer e não estava previsto. Inclusive, até algum risco que você corre ali de danificar alguma coisa, enfim, e você vai guardando esse dinheirinho aqui, né, você fazendo o serviço, é um dinheiro que você guarda aí. Caso não aconteceu nada demais, você guarda, porque pode ter um serviço futuro que pode acontecer de você quebrar um vidro, enfim, você já tem um caixa reservado, né, um caixa de risco que a gente chama. E se precisar utilizar, você errou ali nos valores, ali na quantidade e tal, também o serviço está te garantindo isso daí. Tua caixinha reserva, vamos dizer assim, caixinha de risco, né, prevendo riscos. O campo negociação é um campo muito interessante, porque nós temos a cultura do desconto. Então, a maioria, muitas pessoas pedem desconto, muitas vezes sem necessidade, né? Ela tem dinheiro para pagar, mas ela só faz o negócio com você se você der um desconto. Então, nós temos essa cultura e é bom a gente se prevenir disso daí. Por quê? Porque tem pessoas que vai pedir desconto e você pode aqui, por exemplo, prever o desconto que você pode dar para ela, caso ela peça, né? Então, você fala assim, olha, nesse serviço aqui, eu vou colocar R$200 a mais aqui, tá? Então, vamos pôr aqui R$200. Porque eu estou achando que esse cara vai me pedir desconto e se ele me pedir, eu simplesmente só tiro esse R$200 aqui. Com R$200 o serviço deu, olha, 5.629. Opa, deixa eu mexer aqui um pouquinho para poder ver melhor aqui. Legal, né? Olha aqui, deu 5.629. Se ele me pedir desconto, eu tiro esse 200 e faço por 5.326.
Essa é uma das formas da gente dar desconto. Depois nós temos outra também que eu vou mostrar. Então você pode trabalhar dessa forma, já colocando um valor a mais e já retirando caso a pessoa peça desconto. Isso não é nada antiético, isso é uma estratégia de preço. Muitas empresas utilizam essa estratégia. Então você tem loja que você vai e o cliente, o dono, ele já prevê que o cliente vai pedir desconto, então ele coloca um valor a mais, legal? Para quando você pedir, ele tirar, ficar no preço que ele queria, né? E você fica feliz porque você recebeu um desconto, né? É assim, muitas empresas utilizam, inclusive empresas grandes utilizam isso daí, tem outras que não têm política de desconto. Então, por exemplo, você vai numa loja americana, não adianta você pedir desconto, eles não vão dar. Você vai numa C&A, não dão. Você vai no supermercado, não dão. Mas tem outras empresas, lojas, que você chorar um descontinho ali, eles vão dar, né? Agora tem o seguinte, se você coloca isso daqui e o cliente não pede desconto, o que você vai fazer com isso, né? Então, nós temos aqui, lá nos tutoriais, nós damos algumas dicas ali do que você pode fazer, tá legal? Pessoal, lembrando o seguinte, vocês repararam que aqui tem o Saiba Mais, né? Qualquer dúvida que você tiver aqui a respeito, por exemplo, desse grupo Fatores aqui, olha, no caso você clica aqui, vai ser direcionado lá para os nossos tutoriais, onde vai explicar aqui, olha, você vai cair no campo aqui, Grupo Fatores. Então aqui explica, tá, em detalhes cada um dos campos, tá bom? E aí a gente volta aqui onde nós estávamos. E temos o campo Plus. O campo Plus é aquele que a gente... Deixa eu voltar aqui. Vai ficar melhor para poder trabalhar. O campo Plus é aquele que a gente tinha considerado lá nos ajustes iniciais. Vamos voltar lá. Olha só. Lembra aqui que a gente tinha selecionado, eu acho que até 3, né? Mas nesse serviço aqui, a situação estava um pouco diferente. Enfim, eu resolvi dar uma atualizada. Estou mostrando isso justamente para vocês saberem que isso daqui pode ser atualizado, mexido a qualquer momento. E só deixei esses 2 pontos aqui, que somou um percentual de 3%. 1 mais 2. Vamos voltar lá na precificação do serviço. O que respondeu aqui? A 3% do valor do serviço, R$ 159,00 você está cobrando de plus. Bem, e aqui por fim, deixa eu voltar aqui, senão vai atrapalhar. Aqui por fim nós temos um resumo de tudo o que aconteceu na precificação. Olha só, a margem de contribuição, nós tínhamos calculado 20%, ela está aqui. Isso daqui, esse R$ 1.065, lembra? Vai para um caixa específico para te ajudar a pagar as despesas mensais fixas da tua empresa. Então, esse dinheiro aqui, olha, você não põe a mão não é teu, é da empresa. E a reserva financeira, lembra que nós vamos separar um valor para projetos futuros, comprar uma polidora, comprar uma enceradeira daqui 6 meses, 1 ano, né? Dependendo dos nossos projetos, está aqui também, somando esse total. Nós temos aqui o imposto, e talvez se você fizer a conta, você vai falar, Arnaldo, mas 6% de 5 mil e pouco não é 319, realmente não é e nem deve de ser, porque o cálculo de imposto sobre a emissão de uma nota fiscal é um cálculo composto. Tá? Se você pegar esse valor aqui, que vai ser o valor que vai estar na nota, você vai ver que 6% é isso daqui. Não confunda, muitas pessoas confundem isso. E dependendo do valor da nota, o prejuízo não é grande, sempre vai ter prejuízo, mas não é tão grande. Mas dependendo do valor, o prejuízo pode ser muito grande. Que você, como diz aí o povo, né, a gente acaba comendo bronha por não fazer o cálculo errado, o cálculo certo. E aqui a gente faz o cálculo certo, é 6% disso, ok? Porque esse é o valor da nota e 6% é o custo do serviço, no caso do imposto, né? Então ele entra como custo do serviço, ok? E aqui nós temos um relatório gráfico dos todos os campos aí que pesaram na precificação. Legal, pessoal? Bem, no próximo vídeo eu quero falar também sobre a simulação. Que a simulação a gente trabalha aqui meio que paralelo com a precificação do serviço. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso e lembrando, é claro que aqui para explicar a gente demandou um pouco de tempo, né? Até porque é para isso que nós estamos aqui, para explicar. Mas depois que você pegou o jeito, uma precificação, olha pessoal, no máximo 5 minutos, porque é só escrever. O resto é tudo calculado aqui. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Muito bem, muito bem. Estamos aqui onde nós paramos, na nossa planilha de precificação. E agora eu quero falar para vocês sobre 2 campos muito bacanas nessa planilha, que é o campo simulação e o campo desconto. Olha, eu mudei minha carinha aqui para esse lado aqui para a gente poder trabalhar melhor essa coluna aqui, tá legal, pessoal? Então vamos lá. Bem, antes de seguir, esse é o serviço, o custo do serviço. E aqui no final do relatório gráfico, olha, vocês podem observar
que tem o lucro previsto. Então, se você fechar esse serviço tal como está, a cliente não pedir desconto, nada, você vai estar tendo um lucro aqui de 29,88%. É importante lembrar o seguinte, pessoal, esse é o lucro bruto. Tá? Então nós temos aqui, ó, todas essas colunas aqui, essas linhas que estão em laranja, fazem parte do lucro. Então aqui está a reserva financeira, a margem de contribuição, o plus, a negociação, no caso nós não usamos, então não tem nada, o adicional que nós colocamos, só que é o lucro bruto. Depois, quando a gente terminar de fazer o serviço, é que nós vamos ter o lucro líquido. Então, dentro do previsto, o lucro é de 29,88%. E aí o cliente vira para você e fala assim, escuta, você não faz por R$5.000 esse serviço? Não diga nem que sim, nem que não. Pede um minutinho e vem aqui na aba simulação. Então aqui nós temos, olha, a referência, daqui é uma referência de quanto que está sendo o lucro neste valor aqui, que é o valor do serviço. E aqui você lança então o que ele está te oferecendo. Né? R$5.000. E você dá um clique aí. Então você fala assim, eu tô R$5.000, eu estou dando um desconto, o desconto vai ser de 326,01, um percentual de desconto de 6,12 e o lucro final passa a ser 25,70. Está dentro do teu mínimo de lucro, porque toda empresa ela deve de ter um mínimo de lucro, menos que aquilo não trabalhar. Supondo que esteja, né, e você vai aceitar, você vai topar esse valor? Beleza. Pessoal, lembrando o seguinte, olha, não sei se vocês repararam, mas quando a gente dá desconto, esses valores aqui, ó, aqui tem o valor que vai ser recebido, a remuneração dos sócios, que são custos, né? 720. E os outros custos, lá da planilha, dá isso daqui. Então, quando a gente dá um desconto, vocês vão perceber que nada disso muda. Porque você não está tirando dos colaboradores, você não está tirando do fornecedor, você não está tirando do teu bolso para dar o desconto. Então, sempre quem absorve o desconto, né, é a empresa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela vai tanto absorver os lucros positivos, tá, e os prejuízos também. Olha, para vocês entenderem, eu vou tirar isso daqui. Ó, você vê que não mudou. A remuneração do sócio continua a mesma. Aqui os outros custos continuam o mesmo, tá? E o valor que será recebido, uma vez que eu lanço aqui, passa a ter uma referência. É aí que a coluna vai se adaptar, tá? Mas você pode perceber que esses valores não alteraram. Ok? Só o lucro. Então vamos aqui agora para o pós-serviço, né? Aqui agora realmente a gente vai conseguir ver, sem previsão nenhuma, nada mais aqui é previsto, aqui é o que de fato aconteceu no serviço. Então tudo que a gente utilizou lá no serviço, agora a gente vai lançar nos campos aqui. Os campos aqui do pós-serviço é a mesma coisa do campo lá da precificação. A única coisa que muda é esse novo campo aqui, que a gente já vai falar sobre ele. Mas do resto, são os mesmos campos, tá? Os mesmos grupos de custos e tá tudo aqui. Bem, aqui é uma simulação, né? Como eu falei. Só que uma coisa é a previsão, outra coisa é o que de fato aconteceu. Então lá nós havíamos previsto esses produtos aqui, esses químicos. Só que aconteceu alguma coisa. Lá eu tinha previsto utilizar 5 galões do removedor. E aqui, de fato, eu só utilizei 4. Então eu lanço aquilo que eu utilizei. Ou aquilo que eu utilizei a mais. Aqui você vai retratar a realidade. Muita gente não faz controle do que usa no serviço. É a mesma coisa que uma loja sem controle de estoque. É uma desorganização. Então, nós devemos sim, até criar esse bom hábito para quem não tem, saber tudo que você está levando para o serviço e tudo que está voltando. Então, tudo que você levou, o que você gastou, você anota. Você anota lá, por exemplo, no final do dia, num papelzinho, ou no final do serviço, você anota lá tudo e traz para cá para fazer o lançamento na planilha. Então, nesse serviço aqui, depois de eu ter feito meu controle lá de estoque, né, de materiais que eu utilizei, eu vi que eu utilizei só 4 galões de resina, de removedor de resina. Se você não faz esse controle, começa a fazer. Porque, como eu disse, é a mesma coisa que uma loja não ter controle do que entra e do que sai. Vira uma bagunça, aquilo ali você não sabe, né? Não tem o controle daquilo, então muitas vezes você nem sabe quanto você está ganhando. Ou quanto, pior, o quanto você está perdendo. Então fica aqui, a gente lembra sempre que essa planilha aqui, ela tem o objetivo também de prezar pela boa gestão financeira do teu serviço
né? E assim te facilita muito as coisas e aí você começa a realmente entender o que de fato você está ganhando. Porque até então é tudo ilusão. Aqui eu utilizei 4, portanto aqui, olha, ficou um saldo positivo de R$ 140. O previsto era 1.825, o utilizado foi esse, então a diferença é essa daqui. Já aqui em materiais, eu tive que utilizar a mais aqui o disco preto. Eu tinha previsto 5, mas estava difícil de remover aquela resina, acabei utilizando 6. Né? Aquele disco começou a ficar empaçocado, cheio de resina e tal, eu tive que utilizar mais um. Então aqui no caso, entre o previsto e o utilizado, ficou um saldo negativo de 35. Em outros custos, bateu. Eu tinha previsto gastar 30, utilizar o carro nesse serviço para 30 quilômetros, foi o que aconteceu, eu ia e voltava. A Politriz eu loquei por um dia, tá aqui, bateu 0 a 0. Na depreciação do bem também bateu, eu tinha previsto utilizar a enceradeira durante 6 horas e a lavadora durante 5, ok, bateu, tranquilo, foi isso daí. Vamos agora aqui no grupo Recursos Humanos. O Márcio estava cobrando 360 diária, realmente houve 2 diárias, bateu também. 2 marmitas aqui para o Márcio, legal. Já a remuneração de colaboradores, houve algo negativo aqui. Vamos ver o que foi. Eu tinha chamado o Reinaldo, que era o freelance, né? Para pagar 2 diárias. Para ele, legal, bateu. Só que eu resolvi dar uma gratificação para o Reinaldo. Ele fez um bom trabalho, ele se esforçou, enfim, né? Eu resolvi dar uma gratificação que não estava prevista essa gratificação, mas como durante o trabalho ele se mostrou uma pessoa bastante prestativa, ajudou ali, enfim, eu resolvi dar uma gratificação de 50 para ele. Né? Então aqui já veio para um saldo negativo, saiu já do custo do serviço, esses R$ 50. Alimentação com o Reinaldo foi aquilo que eu combinei, 2 marmitas, legal. Expertise não houve. Então aqui nós já entramos num outro campo aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho minha carinha para cá para a gente poder ver essa coluna aqui melhor. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. O bom desse programa aqui é justamente isso daqui. A gente, enquanto grava, pode estar fazendo essas alterações. Vamos lá. Bem, balanço financeiro. Aqui é muito bacana essa parte, pessoal. Eu havia previsto, né, R$ 5.000, que era o custo do serviço. Aqui é o saldo, né, entre o previsto e o utilizado. Deu um saldo de R$ 55 positivo. Entre perdas e ganhos, deu 55. E aqui eu lanço exatamente o valor que eu recebi do cliente. No caso aqui foi R$ 5.000. Se eu tivesse recebido um pouco menos, né, na hora ali eu tivesse dado um desconto para ele, eu coloco aqui mais um desconto, né, eu coloco aqui o que eu de fato recebi. Se eu tive algum servicinho a mais ali, alguma coisa que eu gastei a mais e eu combinei com ele de cobrar mais R$ 100, eu colocaria aqui. É aqui exatamente o que você recebeu do cliente. Então você lança aqui, recebi R$ 5.000. E aí a mágica acontece e aqui você já tem o resultado financeiro do serviço. Aqui está implicando todos os ganhos, tá, no valor recebido. Aqui, olha, o adicional, lembra que a gente colocou R$ 100 lá no adicional? Só voltar lá para a gente ir reforçando essas informações. O adicional R$ 100 está aqui, correspondeu a 2% desse valor. Lá no pós-serviço bateu. Então essas são informações que você tem aí para começar a se familiarizar com os números dos teus serviços. Negociação nós não colocamos nada, lá no campo negociação. O plus 3%, que significa R$ 150 disso daqui. E o previsto e utilizado, 55, que é esse daqui. Esses foram ganhos que fazem parte do lucro, começa a fazer parte do lucro. E aqui os custos que ocorreram nesse serviço. Os custos, o que é? Todos os insumos que foram utilizados, tanto do grupo consumo como do grupo recursos humanos, que deu 360 de 17, mais o imposto, tá, que eu vou ter que recolher sobre isso daí, que também é um custo, e o total do custo 3.660. E aqui a gente já começa a entender melhor essa questão do lucro. Então, lucro primário. O que é o lucro primário? É aquele básico, o que entrou e o que saiu. Ponto final. Aqui deu um lucro positivo, tá até em azulzinho, tá, de 1.339. Esse foi o lucro bruto do serviço. Nossa, Arnaldo, lucro bruto? Agora nós vamos ter que chegar ao lucro líquido. Então aqui vocês vão entender. Desse valor aqui, olha, do lucro bruto, vai para o caixa margem de contribuição R$ 1.000.
Então você já pega esse dinheiro e já coloca lá naquele caixinha lá do banco, do teu banco, tá? Separa esse dinheiro que é para pagar as tuas contas que vão vir no mês que vem. Para o caixa reserva financeira, 250, que correspondia àqueles 5%. Então você pega esse dinheiro também manda para um outro caixa, para que você possa lá comprar tua polidora, comprar tua enceradeira daqui 6 meses, um ano, você já está reservando aqui esses valores. Ok? Pessoal, o negócio de caixa, hoje, eu já havia dito, hoje é uma coisa bem simples. Qualquer banco, você cria aquelas caixinhas, né? Aquelas caixinhas lá de reserva. Então você pode criar quantas caixinhas quiser e ali você vai pondo, olha, esse daqui é para reserva financeira. Então quando você recebeu 5 mil do cliente, você já manda lá R$ 1.000 para uma caixa, você manda os 250 para outra. Lá o valor da depreciação aqui, olha, vamos voltar. Esse é um aspecto muito importante, a gente tem que trabalhar isso daqui bem. Então se atenta a isso, porque é aqui que faz a diferença essa planilha. Nós não recebemos 66 e 67, cria a caixinha lá da depreciação dos bens, porque quando tiver uma manutenção você já tem aquela reserva. Então isso você pode abrir caixinha, hoje todos os bancos têm caixinha, se não tiver tem fundos, né, que eles denominam de outra forma lá, e você cria numa mesma conta vários fundos. Isso é importantíssimo, isso que faz a diferença, porque é assim, a gente fala aqui a reserva financeira, né, se você tem sonhos, tá, ele só vai vir com disciplina. Não existe outra forma. Então você tem um projeto, você tem um sonho, lembra, você vai ter que ter disciplina. Do contrário, as coisas vão embora, você está ganhando muitas vezes um bom dinheiro e a coisa está indo para o espaço e você não está nem percebendo e chega no final do ano você fala assim, nossa, trabalhei e não vi a cor do dinheiro. Tá? Por quê? Por falta de disciplina. Vai conseguir cumprir teu sonho assim? Não. Muito bem. Aqui, olha, deu um total de 1.250. Isso significa que desse valor aqui você conseguiu alimentar 100% o fundo empresa. Isso é um objetivo muito importante. Além de você garantir a tua reserva, ou a tua reserva para os teus projetos, você garantiu principalmente as despesas que a tua empresa tem todos os meses. Pelo menos esse serviço garantiu. Então você tem aqui que foi abastecido 100%, isso é muito positivo. Então dessa forma aí a gente consegue um bom resultado. Olha, porque veja só, se eu tivesse aqui recebido menos, vamos pôr 4.500. Tá? Então você vê que o quadro aqui muda. Olha, né, se eu tivesse tido um prejuízo ali, tivesse quebrado um vidro, teria que repor aquele vidro, coisa do tipo, gastado mais produto, enfim, não atingiu 100%. Isso, tá? Ó, aqui é a conclusão do balanço financeiro. Lucro parcial. Houve lucro, mas não abasteceu 100% o fundo da empresa. Mas o que você recebeu aqui, você manda lá para o fundo da empresa, que num outro serviço você pode tirar essa diferença. Então vamos manter aqui os R$ 5.000, legal? E dessa forma a gente chega a essa conclusão aqui, que houve um residual de R$ 89. O que é esse residual? Olha, veja só. Você aqui teve ganhos, né? Olha só esses ganhos aqui. Tudo isso daqui contribuiu para o fundo empresa e ainda sobrou isso daqui, 89. Aí você faz o que você quiser com ele. Quiser colocar numa outra caixinha lá, né, que chama residuais, enfim, nunca é demais você ir guardando o que sobra. Até porque, pessoal, eu volto a insistir na questão. Você continuou ganhando os teus 720, você pagou os teus colaboradores, você pagou os teus fornecedores, você garantiu a manutenção dos teus equipamentos. Todo mundo aqui recebeu, tá? E a tua empresa também aqui recebeu, ok? Então, lucro final do serviço, que é o fundo empresa mais residuais, 1.339,83, portanto, um percentual final de 26,8%. Olha, mas a gente não tinha lá na simulação, não tinha sido 25,7%, né? Só que aqui houve um ganho extra, tá? Que está aqui. Legal? Então a gente trabalha dessa forma. Nesse sentido, o que nós temos aqui? Um relatório gráfico já final, na ponta do lápis, mostrando o lucro que você teve. E aqui ele vai te informar. 1.000 era da reserva da margem de contribuição, 250 reserva financeira, residuais 89, que é o que importa, porque tudo se transformou em lucro aqui. Lembrando, mais uma vez, este é o lucro bruto.
26,8. Porque uma vez que você paga todas as despesas do mês seguinte e tal, é só no final do período da apuração de lucro, lá no final do ano, que você vai saber realmente quanto houve de lucro líquido. Aqui nós estamos falando apenas do serviço. Por isso que é bom você ter um outro controle à parte já da tua empresa no total. Porque aqui nós estamos só falando de serviço, tá bom? Bem, dessa forma então a gente concluiu aqui o nosso serviço. Sabemos exatamente na ponta do lápis o quanto estamos ganhando e agora, para finalizar nossos tutoriais, nós vamos dar uma breve passada aqui por outras abas que a planilha tem. Então, até o nosso próximo e último tutorial. E agora vamos mostrar aqui para vocês as demais abas. Essa daqui nós já conhecemos. A precificação do serviço também já fizemos, pós-serviço fizemos, aprendemos sobre a simulação. E aqui nós temos algumas abas aqui que são ferramentas, são recursos que você pode optar por usar ou não, tá? Mas facilita muito. Não tem nada a ver com as demais planilhas, são ferramentas extras, vamos chamar assim, que são recebíveis. Aqui no caso você parcele o serviço para o cliente, você tem um controle aqui de recebimento, tá? Então você vai lançar as parcelas aqui que você combinou com ele, data da parcela. Então, por exemplo, parcela número 1, tá? O valor da parcela, vamos supor, R$1.000, tá? O vencimento, quando vai ser o vencimento disso? Vamos pôr 5/4/25. Então ele já vai dar aqui os dias do vencimento. Aqui o valor recebido, você recebeu, coloca R$1.000. Né? Recebido quando? No dia 5/4/25. Tá? Então a forma de recebimento tem aqui. Tudo isso é para controle, tá? Legal, pessoal? E aí você lança todas as parcelas e vai fazendo o controle aqui. Caso ainda não tenha recebido, vai estar informando aqui para você que está em aberto esses valores aqui. Bem, isso é uma calculadora bem simples, tá? De controle de recebimento, que você pode usar aí caso parcele, enfim, ter o controle disso. Temos aqui o campo calculadoras. Aqui tem dois tipos de calculadora, horas trabalhadas, né? Às vezes você vai contratar e pagar por hora. Então, por exemplo, a pessoa aqui, quantas horas trabalhou para você? 8 horas, o valor da hora, e já te dá aqui o valor que você tem que pagar. Temos a calculadora diária, muito interessante. A gente faz metragem de, aqui no caso, quadrada. A gente pode ir deixando aqui os registros, né, das metragens que a gente fez. Tem a área de círculo. É um cálculo meio complexo, mas aqui é muito simples, só para vocês terem uma ideia. Eu posso escolher aqui a metragem por metro ou por centímetro, depende do tamanho da área. E a única coisa que eu tenho que fazer numa área de círculo é medir o diâmetro, é o que vai de uma ponta a outra. Então vamos supor que esse círculo nosso ele tem aí 5 metros de diâmetro. Tá? Então ele já está dando aqui, olha, a área da superfície 19 metros quadrados. Isso daqui ajuda muito no caso assim de você saber a metragem para utilizar mais ou menos produto, né? Nós temos também nesse mesmo sentido a área de triângulo, que nos ajuda aqui a calcular a área por metro quadrado de um triângulo. Área de trapézio, então você precisa lançar aqui os valores nesses campos para a gente ter também. E finalmente a área de losango, né? Que também aqui é muito fácil, desde que uma vez que a gente tem as medidas. Porque muitas vezes a gente vai limpar uma residência, principalmente um quintal, tem áreas bem disformes, né? Então você monta tudo isso daqui, anota lá durante a visita técnica e vem aqui e faz o cálculo se você quiser. Temos a planilha ajuste, do qual nós já trabalhamos ela no começo, e temos dados para exportação. Isso daqui é um relatório, onde você vai pegar todas essas informações, é um resumo do serviço, né, dos dados do cliente, o financeiro pós-serviço, os custos, né, ou despesas ocorridas, tá? E você lançar para um outro sistema, caso você tenha e queira alimentar eles. Tá? Então, às vezes você tem um outro sistema que controla todos os gastos da empresa. Então aqui você já tem as informações de gastos neste serviço. E cada serviço você vai alimentando para você ter ali no resultado de um ano, por exemplo, saber, né, ou de um trimestre, de um bimestre, saber quanto você está gastando ali de cada item, né? Lembra que a gente separou em grupos de consumo? Então aqui nesse caso aqui você tem essas informações referente a este serviço. Temos o tutoriais, que é aquele saiba mais, e aqui está tudo em detalhe o que você precisa saber sobre cada ponto da planilha. Tá? Tem muitas informações aqui, do qual, quando você clicar lá num Saiba Mais, você vai ser direcionado, né, para o tópico aqui, para você tirar suas dúvidas. E temos aqui, finalmente, a aba sobre as planilhas. Né? Qual é o objetivo da planilha? Qual o seu propósito? A importância da boa gestão? O que você fazer quando receber a planilha?
ela praticamente está pronta para uso, né? Só precisa fazer aquela parte lá da configuração inicial, utilizando a planilha, enfim, todas as informações. E lembrar também, né, pessoal, que essa planilha aqui, ela tem direitos autorais, então ela não pode ser copiada, não pode ser vendida, não pode ser repassada, não pode ser doada, ok? Tudo isso daqui a gente tem aí, está entregando para você, que é o único exclusivo proprietário, sem direito a fazer cópias ou repassar de alguma forma, tá bom? É isso daí. Espero que você tenha gostado dos nossos tutoriais, é bem explicativo, mas qualquer dúvida também, tá? Nós temos aqui os tutoriais, ok? Então um forte abraço, obrigado por ter estado com a gente e até o nosso próximo encontro.